Sejam bem-vindos ao vídeo que apresenta e, de certo modo, fundamenta o Viagem Criativa, uma nova experiência de curso pré-vestibular. Fruto de grandes inquietações, mas principalmente de grandes transformações ocorridas no mundo contemporâneo, o Viagem Criativa encarna aquilo que é a educação no sentido mais amplo que ela pode ter, ou seja, o cuidado com os processos e relações que vamos estabelecendo ao longo de nossas vidas a fim de nos inventarmos enquanto seres humanos. Necessário, interessante, mas também inquietante é que a educação vai deixando marcas em nós. Vozes, ideias e valores que ecoam em nossos atos e pensamentos e vão, de certo modo, determinando a nossa força e nossa fraqueza em certas condições. Mas vocês podem até questionar e alegar. Como assim fraqueza? Se sempre ouvi dizer que quanto mais conhecimentos adquirimos, mais capazes nos tornamos? Sim, é verdade. Porém, nem sempre informação é sinônimo de formação. E justamente nós estamos vivendo na era da informação. Já pararam para pensar que nos últimos 10 anos a humanidade produziu mais conhecimento do que já havia produzido em 5.000 anos? E que nem por isso nos tornamos mais sábios ou sensíveis que os gregos? Ou que alguns poetas e escritores do século XVIII? Nem mesmo somos tão felizes quanto os nossos avós, bisavós ou aquelas pessoas que vivem quase sem informação? É que às vezes informação demais nos sufoca, limita e nos deixa como que soterrados, ou então perdidos, angustiados e sozinhos, sem saber para onde ir ou o que escolher. A educação formal, aquela que acontece dentro dos muros das escolas e nas salas de aula, há muito tem se comportado no sentido de trazer cada vez mais informações aos seus alunos, sem se preocupar ou trabalhar de maneira adequada as habilidades que esses necessitam ter para relacionar tais informações e construir algo novo, ou minimamente, e especialmente, algo que faça sentido para as suas vidas. Talvez um dos pontos de maior fragilidade dessa educação é que em seu processo avaliativo ela solicita que o aluno, numa prova, devolva todas aquelas informações que lhe foram transmitidas de maneira imparcial ou sem interferência. Nesse sentido, a legitimidade desse processo educativo e também de todo o tempo dedicado pelo estudante nele, acabe na ponta da caneta de um professor ou na frieza de uma máquina que irá corrigir o cartão de resposta daquele aluno. E falando em máquina, atualmente a tecnologia tem nos auxiliado a deixar cada vez mais a legitimidade daquilo que somos, pensamos e fazemos nas mãos ou nos cliques dos outros. Talvez a fim de sermos menos sozinhos, nós nos tornamos amigos de centenas de pessoas nas redes sociais e depois começamos a avaliar aquilo que somos, se estamos vivendo uma vida boa, né? A partir da quantidade de curtidas que a gente ganha ou da quantidade de compartilhamentos daquilo que lá postamos. Acontece que na hora do vestibular, toda essa tecnologia tem que sumir. Os nossos novos deuses e deusas, os tablets, os smartphones, oniscientes e onipresentes, não podem nos ajudar ali. Mas fique tranquila, ou tranquilo, se você for um bom aluno na educação formal e tradicional, o seu momento é esse. Não se esqueça, B mais A, Bá, 2 mais 2 são 4 e antes de P e B você utiliza M ao invés de M. Cumpre destacar que o Viagem Criativa não é contra ou vai de encontro à educação formal. Afinal, grande parte do vestibular ainda segue esse modelo, exigindo a devolutiva de certo conteúdo de maneira imparcial. Nossa preocupação e cuidado é justamente
com o calcanhar de Aquiles ou o ponto fraco de muitos vestibulandos e até mesmo concurseiros: o momento da redação. É que aquela imparcialidade nesse momento precisa sumir. A instituição ou os avaliadores querem me conhecer. E você ou seu filho e filha terão que se manifestar a partir de minimamente duas habilidades: interpretação e argumentação. Essas duas habilidades são frequentemente trabalhadas no Viagem Criativa a partir de dois lugares. Um lugar de leitura, em que pensamos e reorganizamos os nossos valores ou as lentes que estamos habituados a utilizar para ler ou deixar passar desapercebido alguns aspectos de nossa cultura, e também um outro lugar, um lugar de escrita destinado a potencializar a nossa criatividade e também a confiança naquilo que somos e também produzimos. Nós entendemos que na redação o sujeito precisa pegar toda a sua experiência de vida, pegar toda a sua bagagem enquanto estudante, relacioná-la com alguns textos e imagens e criar o seu texto. Ocorre que, soterrado por uma avalanche de informações, vivendo cada vez mais em mundos e relações distantes e virtuais, desacostumado a relacionar ideias e sem ter sido estimulado a ser criativo, inventivo, assertivo e autoconfiante, é óbvio que o resultado será o quê? O vestibulando irá travar no momento da redação. E é nesse cenário problemático que o Viagem Criativa surge como uma nova experiência de curso pré-vestibular. Seu objetivo principal é auxiliar o estudante a organizar todas as informações que traz em sua bagagem e utilizá-las de maneira sábia e criativa. Afinal de contas, de pouco adianta você ter uma mochila muito bem equipada se na hora do aperto você não consegue acessar aquela ferramenta que você tanto necessita porque a sua bagagem está desorganizada. Numa viagem por um território hostil, é extremamente necessário, por exemplo, que você saiba que os fósforos estão no bolsinho esquerdo da sua mochila, a lanterna no direito, os comunicadores no superior, o kit de primeiros socorros no bolso do meio. Certamente essa organização vai te deixar menos ansioso e mais ágil para criar as soluções para os problemas que lhe forem apresentados. Talvez a essa altura você pode estar se perguntando sobre a forma como o Viagem Criativa acontece, o seu método e também o seu conteúdo. Pois bem, o Viagem Criativa acontece a partir do trabalho em grupo, junto de relações horizontalizadas, junto de um bom diálogo entre os participantes. Como objetiva, organizar a bagagem, as experiências e expectativas de cada um que participa dos encontros e, ao mesmo tempo, ser um espaço para o acolhimento das dúvidas, angústias e também cansaço oriundo dessa difícil jornada que os vestibulandos enfrentam, o Viagem Criativa não possui um conteúdo estritamente delimitado ou fechado. Seu objetivo, seu propósito é trabalhar com aquilo que surge, com aquilo que acontece em cada encontro, junto da necessidade dos participantes, junto daquilo que é disparado pelos vídeos, músicas e poemas que apresentamos. É por isso que julgamos aqui ser estritamente importante uma escuta clínica para o acolhimento e trabalho dos medos, traumas, ruídos e tropeços que atrapalham toda a comunicação e também toda e qualquer viagem. É por isso que o Viagem Criativa aposta na arte do cuidado de si para nos reinventarmos e também sermos felizes.
e sermos felizes agora. Afinal de contas, felicidade é ato e não promessa. Viagem criativa, embarque nessa. Valeu!